Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Juliana Moreira e hoje eu tô aqui nesse vídeo para a gente conversar um pouquinho sobre o plano de texto que se faz para a redação antes do rascunho, aquele primeiro momento de organização das ideias. Por que eu resolvi tratar isso aqui com vocês hoje, né? Primeiro, porque eu tenho um modelo para apresentar que eu acho que funciona muito e que vai ajudar vocês, e depois, porque esse é um momento em que o candidato geralmente perde algum tempo ali tentando pensar no tema e entendendo tudo que está acontecendo na cabeça dele naquele momento que ele descobriu o tema da redação. E isso acaba prejudicando ele no decorrer da prova, porque a gente sabe que o Enem, no mesmo dia da redação, você também tem outras 90 questões para responder. Então é interessante que essa redação ela seja feita no menor espaço de tempo possível, o que não significa fazer a redação correndo, mas significa fazer a redação de uma forma tão organizada que você consiga elaborar esse plano, o rascunho e o texto final em termos de 1 hora e 10, que te daria uma liberdade muito grande depois para desenvolver as outras questões da prova sem ter que correr com nenhuma delas, tá? Vamos lá. Nesse esquema que eu vou passar para vocês, eu estou pensando em uma redação de 4 parágrafos. Por quê? De onde eu tirei essa ideia, né? Idealmente, as redações que são avaliadas com nota 1000 pelo Enem e são disponibilizadas pelo INEP, elas têm 4 parágrafos. Por que 4 parágrafos, Juliana? Veja bem, num texto dissertativo argumentativo, a sua prioridade é expor o seu ponto de vista e defendê-lo, certo? E convencer o seu leitor de que aquele ponto de vista é o melhor, ou é o correto, ou deveria ser considerado. Então vamos lá. No primeiro parágrafo da redação, a gente vai desenvolver a introdução, que a gente chama de introdução, aquele momento de apresentar o seu ponto de vista. No segundo e no terceiro, a gente tem D1 e D2, argumento 1 e argumento 2, desenvolvimento 1 e desenvolvimento 2. Especificamente para o Enem, aí não é uma característica do texto dissertativo argumentativo, é uma exigência do exame, você precisa elaborar uma proposta de intervenção em algum momento do seu texto. O que significa isso? Significa propor uma solução para o problema que foi abordado. Quando que eu vou fazer isso? No começo do texto? Não, porque se eu ainda não falei sobre o problema, não argumentei sobre ele, não faz sentido eu propor uma solução. Então, por isso, essa solução ela cai lá para o 4º parágrafo, ela fecha o texto. Você vai concluir propondo uma ação para resolver aquilo que você identificou como problema ao longo do seu texto, certo? Então, essa é a estrutura ideal da redação. Vamos pensar, eu trouxe aqui pra gente a redação do Matheus, que foi disponibilizada pelo INEP. Ele escreveu sobre o tema manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet, tirou nota 1000 e a gente vai pegar a redação do Matheus e colocar ela dentro do esquema que eu vou propor para vocês. Quando que é interessante usar esse esquema? Todas as vezes que vocês fizerem a redação, é importante que esse esquema ele esteja lá numa folha, faz em meio A4 é suficiente, faz lá no cantinho, escreva o seu esquema antes de fazer o rascunho. Por quê? Uma boa redação ela tem sempre um plano de texto, então esse rascunho ele não vai sair do nada, ninguém vai lá começar a escrever desesperadamente e depois organizar as ideias, que isso não funciona. A gente precisa primeiro organizar as ideias e depois começar a escrever, tá bom? Então vamos lá. O que é a primeira coisa que a gente precisa fazer quando olha o tema? Apesar da vontade de se sair correndo, não é isso que a gente vai fazer. A gente vai olhar para o nosso tema e separar as palavras-chave desse tema. Como que a gente faz isso? Observando quais são os elementos fundamentais daquele assunto. Então vamos lá. Manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados da internet. Eu fiz 3 separações aqui, porque o seu texto vai precisar abordar 3 questões diferentes em alguma medida, que são a manipulação do comportamento do usuário, isso precisa aparecer no seu texto. Pelo controle de dados, então esse usuário não é manipulado por qualquer coisa, ele é manipulado pelo controle de dados, isso precisa constar no seu texto.
da internet. Isso precisa acontecer no universo da internet. Aqui, o tema guia para o universo de uma forma muito tranquila, né? Porque manipulação do comportamento do usuário e controle de dados, invariavelmente eu estou tratando mesmo de internet. Não teria como eu estar tratando de outro universo que não da internet. Mas é importante a gente aprender a fazer isso, a retirar o contexto de todos os temas, porque pode ser que apareça um tema em que o contexto não seja tão óbvio quanto esse aqui, que só daria mesmo para acontecer na internet. Então, vamos sempre aprender a separar nessas palavras-chave para não perder nenhum aspecto do tema, ok? Vamos lá, pessoal. Importante. As palavras do tema precisam aparecer no seu texto. Não precisa ficar com medo se não vai ser considerado cópia, porque é impossível que eu fale da manipulação do comportamento do usuário sem dizer manipulação do comportamento do usuário. Então, não fica com medo ou com receio de usar essas palavras, porque elas de fato têm que aparecer. Eu preciso, na hora de corrigir o seu texto, localizar. Não, aqui ele está falando de manipulação do comportamento. Aqui ele está falando que isso existe pelo controle de dados. Eu só vou conseguir fazer isso se você utilizar as palavras. Pode ser sinônimo? Pode ser sinônimo. Mas e se eu não tiver um sinônimo, eu posso usar exatamente a palavra? Pode e deve, tá? Então não precisa ficar com esse receio, não. Dentro desse tema, eu vou mostrar para vocês primeiro um modelo que eu estou propondo aí para vocês fazerem em casa de plano de texto. E posteriormente eu vou aplicar o meu modelo na redação do Matheus, que tirou nota 1000 lá nesse ano de 2018, com esse tema, que foi 2019, não foi 2018, e vou mostrar para vocês como que a gente pode organizar esse texto da melhor forma, tá bom? Então, primeiro um modelo e depois a aplicação desse modelo. Vamos lá, pessoal. A minha proposta é que você faça o seu esquema da forma como eu estou apresentando aqui. Então, um primeiro momento para que a gente diga o tema e a tese. Um segundo momento para que a gente trate do primeiro argumento, depois do segundo argumento e, por último, da nossa proposta de intervenção, certo? O que eu proponho e que funciona muito bem para esse contexto de Enem é o seguinte: primeiro a gente pega o tema e separa ele em momentos ou em palavras-chave, tal como eu acabei de fazer com vocês. Depois a gente retira uma tese desse tema. O que é essa tese? É exatamente a exposição do meu ponto de vista. Então o tema está lá para mim: manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. Qual é o problema que eu retiro disso? Pergunta para o tema: existe a manipulação? Sim, existe. Então, essa é a minha tese. Eu vou dizer, por exemplo, que a manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados prejudica a grande parte da população brasileira. Então, eu elaboro uma tese a partir do meu tema. Eu retiro dele um problema. É o que vai estar escrito aqui pra gente na introdução, certo? Depois, para elaborar tanto o desenvolvimento 1 quanto o desenvolvimento 2, eu sugiro o seguinte: a gente elenca a argumentação. Como é que eu vou fazer isso? Geralmente se trabalha com causa, ou seja, existe a manipulação do comportamento? Existe. Por que existe? O meu primeiro argumento é o porquê número 1, o meu segundo argumento é o porquê número 2. Qual a outra possibilidade? Eu posso, por exemplo, organizar o texto assim: manipulação existe? Existe. O que causa essa manipulação? Meu primeiro argumento. Quais são as consequências dessa manipulação? Meu segundo argumento. Outra possibilidade de organizar o texto. Independente disso, o que eu preciso levar em consideração? Que se eu tenho uma inter, e aqui eu estou chamando de inter, o repertório sociocultural, ou seja, se eu tenho um dado externo que embase o meu argumento, eu consigo estruturá-lo de maneira mais contundente. Então, eu consigo estruturar essa argumentação de forma a convencer o meu leitor que o meu ponto de vista ele é adequado. Então, veja bem, sempre
a minha indicação vai ser de elencar o argumento, pode ser causa-causa, causa-consequência, e junto com ele a inter. Por que é importante já pensar na inter, né, ou nesse repertório? Porque não basta expor um dado nessa redação do Enem, eu preciso que esse dado faça sentido dentro do meu argumento, eu preciso que ele seja importante para a minha argumentação. Ele não vai só existir, ele precisa ser essencial, certo? Então, se eu já penso a causa e uma inter que se relaciona com ela, eu já me despreocupo desse assunto, tá bom? A mesma coisa com o segundo argumento. Também a argumentação e a inter 2. Ah, Juliana, não consigo, só consigo pensar uma e não acho outra, não sei o que eu faço, eu quero ir embora, eu quero sair correndo. Não saia correndo. Faz o seguinte, a gente conseguiu a inter para o primeiro argumento? Beleza. Para o segundo argumento eu não consegui, não tem problema. Idealmente, e agora o ideal para mim, é que existam duas inters, uma dialogando com cada argumento. Para o Enem, uma é suficiente. Por isso é que você não precisa ir embora correndo. Você pode usar aqui na primeira e na segunda a gente elabora e estrutura essa argumentação de outra forma, defendendo o seu argumento com outras condições que não sejam necessariamente de um repertório sociocultural, tá bom? Por que eu insisto em treinar, né, que vocês façam em casa aí as propostas com essas duas? Se a gente está habituado a fazer sempre duas, um argumento que elenca sempre duas inters, se no Enem eu tiver que fazer uma, ela vai sair assim, ó, organicamente, vai sair fluida, não precisa se preocupar com isso. Eu tô tão acostumada a fazer duas que uma eu tiro de letra, não vai ser um problema para você na hora da prova. Então a gente treina fazendo com mais, que se na hora der errado, eu ainda tenho a uma que é suficiente para minha nota, tá certo? Diferente de que se eu treino com uma, chega na hora, eu não tenho nenhuma, aí não tem o que fazer mesmo, tá? Bom, no meu quarto parágrafo, eu vou ter a P1, que é a proposta de introdução número 1, e a proposta de introdução número 2. Veja bem, Juliana, mas você não falou que o Enem basta uma proposta de intervenção desde que ela conste agente, ação, modo, meio, efeito e detalhamento? E ainda digo que sim. Para a sua avaliação da competência 5. Mas para que seu texto seja avaliado de forma coerente, ou seja, para que ele seja avaliado em coerência, se ele tem um projeto de texto ou não, aí eu vou precisar quase sempre dessas duas propostas. Por que quase sempre? Vamos lá, eu tenho um argumento de uma origem social. Eu tenho um segundo argumento de uma origem governamental, certo? Então, o primeiro eu estou tratando que é uma questão familiar e o segundo eu estou tratando o problema por uma visão governamental. Quando eu vou elaborar essas propostas de intervenção, eu não vou ter uma proposta que dê conta dos dois problemas que eu abordei. Então, por isso, eu preciso elaborar duas propostas. A primeira, uma delas, né, e aí eu sugiro que seja a primeira, precisa ser completa, então tem que ter agente, ação, modo, meio, efeito e detalhamento. A segunda, ela pode funcionar somente com agente, ação e detalhamento. Por quê? Porque você já vai ter matado a sua contagem de itens aqui e essa aqui ela vai funcionar só para você mostrar para o seu corretor que você tem um projeto de texto. Então, que quando você pensou nesse argumento, você também já tinha pensado numa solução para ele ou numa intervenção sobre ele. Tudo bem? Ah, Juliana, mas você falou que quase sempre. E quando é que não precisa, então? Não precisa elaborar as duas quando os seus dois argumentos forem de mesma origem. Ou seja, se os seus dois argumentos eles tratam do mesmo problema, uma proposta dá conta dos dois. Se uma é suficiente para resolver as duas questões abordadas, eu não preciso de duas propostas. Uma, ela vai dar conta ali do meu problema, vai ser suficiente. Tá certo? Anota aí como é que vai funcionar esse esqueminha, né? Qual que é a proposta que eu tô te fazendo, até para você me contar depois se funcionou, se não funcionou, por que não funcionou, como que vocês estão com dificuldade, mas anota aí esse esqueminha que ele vai ser muito útil, vai te ajudar a organizar o seu tempo da melhor forma. E eu vou mostrar agora como que a gente aplica de fato esse esquema.
Bom, como eu falei para vocês, essa aqui é a redação do Matheus, né, que o Enem disponibilizou lá para a gente como nota máxima e que traz justamente o tema da manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados no universo da internet. Vamos ver o que o Matheus coloca na redação dele como tese, qual é o problema que ele levanta, qual é o ponto de vista que ele marca para a gente logo no primeiro parágrafo. Ele vai dizer: venda de dados particulares do usuário é um problema. Então ele vai identificar que não só existe a manipulação, mas que dentro dessa manipulação eu tenho uma venda de dados e que essa venda de dados é o verdadeiro problema da manipulação, certo? Então ele elaborou ali o ponto de vista dele. Tá vendo como é que a gente consegue reproduzir isso aqui numa frase curta? Se vocês forem lá na redação do Matheus, que eu vou deixar o link aqui na legenda do vídeo, vocês vão perceber que o primeiro parágrafo dele é para expor justamente esse ponto de vista, mas que pode ser reduzido a essa informação que eu estou trazendo. E é o que eu quero que vocês façam, que vocês consigam fazer. Então, colocar ali para mim o resumo da ideia, o resumo do seu ponto de vista. A D1 do Matheus, né, o desenvolvimento 1, ele vai trazer para a gente como eixo do argumento negligência por parte do governo. Então, por que tem essa venda, né, se ela é prejudicial? O Matheus vai trabalhar com aquele esquema causa-causa. Então, por que número 1? Porque existe negligência por parte do governo. Qual que é a inter que ele seleciona para trabalhar esse argumento? É o Thomas Hobbes. Por quê? Porque Hobbes diz que o Estado ele deveria ser responsável por resguardar as pessoas nessas situações. E ele vai dizer exatamente que Thomas Hobbes diz uma coisa e o Estado brasileiro age de forma completamente diferente porque ele negligencia esse problema, certo? Então veja bem, ele não só cita Hobbes, ele articula essa inter na argumentação dele. O próximo argumento do Matheus vai ser forte mentalidade individualista dos empresários. Então é a causa 2. Por que eu tenho essa venda de dados como um problema? Primeiro, porque o governo não toma conta, não observa, não atua. Segundo, porque eu tenho uma mentalidade muito individualista dos empresários. Se eles pensassem um pouco mais coletivamente, eu não teria essa venda de dados, né? Que é essa venda de dados que são coletados de forma ilegal. Então, veja, qual que é a inter que o Matheus seleciona aqui? É o pensamento marxista, justamente porque ele vai tratar da ideia de que se em uma sociedade impera o individualismo, eu invariavelmente terei problemas. Por quê? Porque o pensamento que precisa existir para uma sociedade harmoniosa é um pensamento coletivo. Então, mais uma vez, ele traz a inter para dizer o que seria o ideal e vai dizer que não acontece porque há uma mentalidade individualista dos empresários. Agora, vamos pensar aqui como é que o Matheus vai resolver esses dois problemas que ele trouxe, já que ele trabalhou com a ideia de causa-causa, e são duas causas muito diferentes. Primeiro o governo, depois os empresários. Olha qual a proposta dele. Então, para resolver o primeiro problema lá, que ele trouxe no D1, ele vai dizer: eu preciso de, como agente do governo federal. O governo federal, o agente dele, o que vai fazer? Atuar em favor da população. Beleza, e como que ele vai atuar? Aí ele traz o meio. Por meio da criação de leis que proíbam a venda de dados do usuário. Então o governo precisa atuar e ele precisa atuar criando leis que proíbam a venda desses dados. E o que vai acontecer? Qual vai ser o efeito disso? As empresas punidas, né? As empresas que praticam essa ação serão punidas e os usuários terão a sua privacidade assegurada. Então ele já pensou nesse efeito. Então a proposta do Matheus, ela é toda coerente com a argumentação que ele traz. E aí falta um item que é o detalhamento, que poderia ser o detalhamento de qualquer dos 4 elementos, mas que ele opta por fazer do agente. E ele vai dizer: o governo federal é a instância máxima de administração executiva. Qualquer coisa que se diga sobre o agente é considerado detalhamento do agente. E é um dos detalhamentos que eu acho mais tranquilos do candidato a elaborar, porque
é isso, qualquer informação que você traga ali explicando qual é a função do governo, qual a função de algum ministério, Ministério Público, Ministério da Educação, isso configura detalhamento de agente. Qual que é a única regra? Você precisa trazer esse detalhamento aqui, ó, do lado do seu agente. Se for um detalhamento de ação, você vai trazer do lado da sua ação, logo em sequência, tá certo? Bom, mas vamos lembrar que o Matheus, ele elaborou 2 problemas, então ele precisa de 2 intervenções. Aqui ele opta por fazer as 2 de forma completa, ele vai trazer 5 elementos para cada uma das 2. É um problema? Claro que não. É uma necessidade? Também não. Vamos lembrar aí que a segunda proposta ela pode ter só 3 elementos. Vamos ver então. Aqui na segunda proposta, vamos lembrar aí que o argumento do Matheus era mentalidade individualista dos empresários. E aqui ele vai dizer, eu quero como agente a sociedade. Eu vou detalhar o meu agente dizendo que a sociedade é um conjunto de indivíduos que compartilham valores culturais. Então ele define sociedade, ele explica o que é esse agente. E o que essa sociedade precisa fazer? Precisa justamente combater a manipulação e o controle de informações. Como que ela vai fazer isso? Por boicote e campanhas de mobilização. O que a gente vai ter como efeito desses boicotes? Os empresários serão pressionados pela população e obrigados a abandonar a prática de venda de dados. Então, de novo, a gente percebe que o Matheus ele elabora uma proposta que está em diálogo constante com a argumentação dele. O que você vai conseguir mostrar para o seu corretor? Vai dizer para ele, olha, eu tenho um projeto de texto. Quando eu elaborei o meu ponto de vista, eu sabia exatamente por que eu defenderia aquele ponto de vista, como eu faria isso e de que forma eu seria capaz de elaborar a minha proposta de intervenção. Ele é um texto circular, tá? Ele não é um texto que vai, volta e vem, não. Ele é um texto organizado. Eu consigo expor isso para o meu corretor. Por isso que eu insisto tanto em, primeiro, fazer o planejamento com essas palavras-chave, essas ideias pontuais, depois desenvolver isso num rascunho e aí, finalmente, passar a limpo para a redação, tá certo? Bom, pessoal, então, como eu consegui mostrar para vocês a forma de aplicar esse plano de texto no tema da manipulação do comportamento do usuário, agora eu vou mostrar como que a gente faria isso em outro tema para que fique claro o jeito de montar esse plano de texto, porque não basta a gente ter o esqueleto se você ficar lá na dúvida de como preenchê-lo, certo? Vamos lá, eu peguei o tema que foi anterior ainda à manipulação do comportamento e que é desafios para a formação educacional dos surdos no Brasil. Mais uma vez eu tiro o exemplo de uma redação nota 1000 e a primeira coisa que a gente tem que fazer, precisa fazer, é separar as palavras-chave do tema. Então tá, eu tenho desafios, é uma questão. Por que é tão importante eu ter esta palavra em mente na hora de elaborar, o meu texto? Porque eu não posso simplesmente falar sobre a formação educacional do surdo. Eu preciso dizer dos desafios dessa formação. Se eu me esqueço dos desafios, eu vou tangenciar o tema. Por quê? Porque eu vou falar como essa educação acontece e vou me esquecer de que eu preciso elaborar os desafios dessa educação. Então, primeiro, os desafios. Segundo, para a formação educacional dos surdos, não é o desafio, por exemplo, do sistema público de educação, é o desafio da formação educacional dos surdos. E eu tenho um contexto mais específico e menos óbvio agora do que o tema passado, que tinha um contexto de internet e que ele era muito óbvio com o restante do tema. Agora não. Por quê? Porque eu podia ter que falar sobre esses desafios em um outro contexto que não fosse o Brasil, ou que fosse mais restrito do que o Brasil, ou mais ampliado ainda, certo? Então é importante a gente ter o foco no contexto. Uma vez que a gente consegue separar o tema nessas palavras, vamos ver o que a gente vai encontrar enquanto tese, enquanto ponto de vista ou o problema que foi apresentado na redação pelo aluno. Ela vai dizer pra gente, a formação educacional dos surdos representa um desafio. Então ela constata exatamente o que diz o tema.
não é inovador, ela não faz uso de sinônimos. Se a gente observar bem, ela faz uma inversão da frase temática. Então, o desafio da educação, ela vai dizer, a formação educacional do surdo é um desafio. Nossa, Juliana, que horror. Não, ela precisa disso porque o seu leitor, ele precisa entender sobre o que você está falando. E se você vai falar sobre a formação educacional do surdo, essas palavras precisam aparecer no seu texto. E é por isso que eu digo, não tenha medo de, na hora de elaborar a sua tese, utilizar as palavras do tema. Tá aqui um exemplo de que você não vai perder nota por isso. Ao contrário, esse é um texto nota 1000. Então, tá mostrando pra gente aí a necessidade de fazer uso dessas palavras, sim, para indicar para o seu leitor exatamente sobre o assunto que você está dizendo. Então, ela vai constatar que, de fato, é um desafio. Ela poderia constatar que não é, por exemplo, e elaborar um texto dizendo que não existem desafios e que isso é um mito, mas não foi o que ela fez. Ela constata que é um desafio e ela vai trabalhar, assim como o Matheus trabalhou na outra redação, com a relação causa-causa. É um desafio? Por que é um desafio? E aí, no primeiro argumento dela, vai dizer: primeiro, porque há um desconhecimento da língua brasileira de sinais. Então, primeira coisa, porque as pessoas não sabem Libras. Esse é o primeiro desafio. Qual que é a inter que ela utiliza? Ela diz ali que pesquisas, da Universidade de Harvard sobre a importância da linguagem para a convivência indicam que pessoas que são privadas do conhecimento da linguagem, elas também são privadas da convivência social. Então, que a linguagem ela não está só atrelada à educação, mas ela também está de forma direta atrelada ao convívio em sociedade. E ela vai dizer que justamente a pesquisa indica que se é tão essencial assim, e a gente não tem conhecimento de Libras, muitas vezes, a maioria das pessoas não tem, eu tenho um super desafio. Como que eu vou incluir essas pessoas socialmente, além da formação educacional, é claro, também pensando na formação educacional, se eu não domino a linguagem dela? Entende? Essa é a primeira argumentação que ela usa. O segundo porquê, ela vai dizer, é um desafio porque existe uma visão inferiorizante, existe uma visão inferiorizante das pessoas surdas. Então, as pessoas tendem a tratar outras de forma capacitista. O que isso quer dizer? Eu avalio a capacidade daquela pessoa, seja de estudar, de ter um emprego, de, por exemplo, se relacionar socialmente, a partir dessa característica dela. Então, é uma pessoa surda, eu vou tratá-la como alguém menos capaz em razão dessa característica. Ela vai dizer que isso é um problema e que isso ocorre na sociedade brasileira. Como inter, ela vai trazer o Milton Santos. Por quê? Porque ele é um geógrafo, aparece muito nos textos do Enem, e ela vai trazer o pensamento do Milton Santos de que a sociedade, por vezes, ela é alienada, porque ela não dá conta de interpretar certas condições. Ou seja, a sociedade, ela faz um pré-julgamento da pessoa surda que dificulta muito mais a vida daquela pessoa por a sociedade não dar conta de se atualizar ou de alguma forma de entender aquela situação. Então, o que acontece? A sociedade é alienada. O problema está longe de se encontrar na pessoa surda. O problema está justamente na sociedade alienada, que julga a pessoa surda como inferior, tá bom? Então, aí está a linha de argumentação dela. Como ela também apresenta dois argumentos de forma muito distinta um do outro, ela vai precisar de duas propostas de intervenção para manter essa coerência textual. A primeira, ela vai trazer como agente o MEC. Lembra lá que o primeiro argumento dela era desconhecer Libras? As pessoas não conhecem Libras. Então, o que eu faço? Eu preciso do MEC para fazer o quê? Uma reforma curricular. Ela vai detalhar a ação. Não é qualquer reforma curricular. É uma que contemple o ensino de Libras como obrigatório. Como é que eu vou colocar em prática essa ação, esse novo currículo de Libras? Aí ela vai dizer,
Eu quero consultas populares para que as pessoas mesmo possam escolher a carga horária desse curso de Libras. O que vai ter como efeito? O surdo ele vai se integrar aos diversos meios sociais, como o educacional. Veja como o efeito dela casa lá com a Inter que ela seleciona para o argumento 1 das pesquisas que dizem que a linguagem ela é fundamental para a interação social. Ela vai retomar isso aqui no efeito da ação proposta. Então, toda a Inter está articulada com o argumento e, além disso, ela está articulada com a proposta de intervenção. Bom, a segunda proposta dela tem a ver com o argumento que diz da sociedade alienada, né, das pessoas que inferiorizam os surdos, a comunidade surda. Então, vamos lá. Como agente, ela quer aqui o Ministério da Educação e o Ministério do Trabalho atuando juntos. Ah, Juliana, eu posso pôr mais de um agente? Pode. Eu preciso? Não, um é suficiente. A ação, prover as escolas de profissionais capacitados. Por quê? Porque se eu não tenho essas pessoas atuando dentro da escola, dificilmente eu vou conseguir caminhar de forma a conscientizar as pessoas de que não existe essa limitação da comunidade surda que elas acreditam existir. Por que meio? Eu quero programas de capacitação e eles vão ser oferecidos pelo SESI e pelo Senai. O que eu vou ter como efeito? Olha o efeito dialogando diretamente com o argumento dela. Tornar as escolas inclusivas. A gente não tinha um problema de uma sociedade preconceituosa, agora eu estou tornando a escola inclusiva. Com isso eu estou tornando a sociedade inclusiva. E aqui ela detalha o efeito. Ela vai dizer, o ensino tornará a sociedade mais unida, que é exatamente tornar a sociedade menos alienada. De novo, ela vai lá e dialoga com a Inter que ela utilizou no argumento 2, tá bom? Bom, pessoal, eu trouxe esse modelo aqui, eu espero que vocês consigam implementar, mas se ficou alguma dúvida, não estou sabendo como usar, não estou conseguindo preencher, deixa aqui nos comentários que eu tento ajudar vocês sempre e utilizem antes do rascunho e faça o teste aí, vê se melhora o seu desempenho em relação ao tempo que você gasta para fazer a prova, ou ainda se te ajuda a organizar as ideias antes de partir para o rascunho, que geralmente é uma coisa muito maluca ali, cheia de ideias que estão fervilhando na sua cabeça, mas de uma forma muito desorganizada. Então, usa lá, vê se funciona, volta aqui e me conta, tá bom? Combinado? Espero vocês no próximo vídeo. Obrigada, gente!